Eu creio que numa série sobre a ética é interessante nós termos alguns exemplos de ações históricas concretas e talvez também de grandes obras literárias que descrevem, no sentido simbólico, essas ações históricas. Eu acho que caberia muito, no caso, uma peça como o Ricardo II do Shakespeare, porque nessa peça nós temos um rei que manda, que é desobedecido, e um rei que depois é assassinado. Nós temos, portanto, problemas éticos muito graves, que são os problemas de fidelidade, de obediência, de legitimidade, de amizade, de transgressão. Tudo isso entra no Ricardo II, como eu passaria a expor, como eu procuraria expor. Vocês me perguntam qual é a importância de uma peça como Ricardo II para esse problema da ética. Eu diria que a importância é muito variada. Agora, inclusive porque o Ricardo II marca um momento histórico. O Ricardo II está inserido numa das chamadas tetralogias dos dramas históricos de Shakespeare, e cronologicamente ela seria a primeira peça que abre toda a história da Guerra das Duas Rosas. Ainda não é o momento da Guerra das Duas Rosas, mas é o momento em que começam os acontecimentos que vão dar origem à Guerra das Duas Rosas. É uma peça que, de certa maneira, mostra a passagem de uma certa concepção de soberania do rei para outro tipo de concepção. Essa peça consta essencialmente do seguinte: o rei Ricardo II é um rei que está dirigindo a Inglaterra já há algum tempo, e a peça começa com uma crise. Há uma investigação, uma espécie de interesse em saber quem matou o tio dele, Duque de Gloucester. E isso gera um impasse, porque o mandatário era ele próprio, mas uma das pessoas envolvidas na discussão é o primo dele, o Henrique de Bolingbroke, Duque de Hereford. Ele exila esse primo. Mas a peça está muito centralizada em torno de um projeto do rei, que é a invasão da Irlanda. Ele está interessado em invadir a Irlanda. Para isso ele precisa de dinheiro. E para obter esse dinheiro ele arrenda os bens da coroa a um favorito dele que não aparece na peça, que é o Conde de Wiltshire. Isso provoca uma revolta muito grande da alta nobreza, porque isso foi uma espécie de ruptura das expectativas. O rei deveria arrendar os bens da coroa, se os fosse arrendar, às pessoas que pelo sangue estivessem próximas dele. Isso gera um descontentamento enorme, mas o descontentamento cresce ainda quando morre um tio dele, João de Gaunt, que é pai do Duque de Hereford, e ele apenas faz uma barbaridade incrível. Em vez de deixar o fluxo da herança ter o seu caminho comum, isto é, os bens do pai passar para o filho, ele confisca os bens do João de Gaunt, Duque de Lancaster, porque o filho estava banido, era, portanto, um indivíduo, de certa maneira, fora da lei. Isto é uma espécie de gota d'água. Essa gota d'água fere diretamente a tradição do privilégio da nobreza, e o rei, enquanto vai para a Irlanda, a Inglaterra é invadida justamente pelo Duque de Hereford, que alega o seguinte: não venho fazer nada mais do que reclamar os meus direitos. Sabendo disso, o rei volta da Irlanda, e entusiasmado, achando que ele vai dominar a rebelião facilmente, porque ele é o rei por direito divino. Ele é até como o sol. Ele usa uma imagem do sol, sendo ele um sol. Quando ele voltar para a Inglaterra, as trevas serão espancadas e tudo ficará claro de novo, de certa maneira. Mas ele vai sabendo, então, numa cena famosa, que está exatamente no meio da peça, que é uma cena extraordinária, uma das maiores cenas que Shakespeare escreveu, ele vai quebrando, caindo, à medida que ele vai tendo notícia das catástrofes sucessivas em relação àqueles que os apoiaram. Os seus amigos já foram presos e decapitados, os galeses desertaram, o tio, Duque de York, que era regente do reino, aderiu ao outro sobrinho. Então, neste momento, praticamente, ele começa a se comportar como um rei que abdica. Há um encontro dele com o primo, ele oferece ao primo a coroa praticamente. O primo, que fala pouco, tem uma humildade muito esperta, aproveita a circunstância e promove o destronamento dele. Há uma cena patética em que ele renuncia à coroa e Henrique Bolingbroke, seu primo, sobe ao trono com o nome de Henrique IV. Mas a presença do rei legítimo
é uma coisa muito poderosa. E isso então faz com que o rei se sinta incomodado e insinue a importância da morte de Ricardo II, do rei destronado. Um cortesão adulador ouve isso, vai lá e mata o rei. Henrique IV alegará que ele não mandou matar o rei, tanto assim que ele pune esse assassino, mas era exatamente o que ele queria. A peça então acaba com Henrique IV mais solidamente instalado no trono, porque agora o outro rei foi morto. Ele procura se redimir, dizendo que vai fazer uma cruzada na Terra Santa. Esse é o esqueleto da peça. Esse é o esqueleto da peça. O importante aí, mais do que o enredo, o importante são os princípios que estão em jogo. E inicialmente o princípio que chama mais a nossa atenção é o princípio da legitimidade, porque é a legitimidade que vai assegurar o sistema de relacionamento na sociedade. O que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado se organiza em torno da legitimidade. Por quê? Porque se organiza em torno da obediência ou da desobediência ao rei. É uma peça em que nós temos o conflito da obediência com a desobediência, ou por outras palavras, do mando com a transgressão. Isso vai assumir nessa peça, Shakespeare vai modular isto de uma maneira muito ampla e literariamente a beleza é muito acentuada, porque isso se presta a uma série de metáforas muito elucidativas. Onde está baseada essa legitimidade? Para a concepção medieval, a legitimidade está baseada no direito do sangue. É, portanto, um princípio biológico. Pelo fato de se ter aquele sangue, o rei pode mandar. A ética, a moral, o comportamento, o direito de cada um tem como limite o poder soberano legítimo do rei ungido por Deus. E a peça é justamente a história das transgressões a esse princípio. A coisa é muito mais ampla do que se pensa, porque notem bem, o sangue é uma coisa viva, é o que nos dá vida. E esta peça é cheia de metáforas vegetais, de metáforas que falam da vida das plantas. Há um paralelo entre a vida dos homens e a vida das plantas. Aquilo que é sangue do rei é seiva nas plantas. Então, a seiva é mais ou menos o sangue da natureza, e o sangue é a seiva do rei. Onde elas se encontram? Elas se encontram exatamente na legitimidade. Na medida em que o rei tem um sangue sagrado, ungido, e de certa maneira ele encarna também a seiva da natureza. E isso está ligado a uma velha concepção de soberania, uma velha concepção de realeza que vem dos povos primitivos, que vem dos ritos agrários e que se traduz na realeza nesse momento da Idade Média, se traduz pela ligação visceral, pela ligação orgânica do rei com a natureza. Vejam bem, obedecer ao rei é obedecer à lei da natureza. Transgredir, não seguir o rei, é violar a lei da natureza. O rei faz corpo com a natureza, mas notem bem, por outro lado, como o rei faz corpo com a natureza, né, a monarquia estará próspera enquanto o rei estiver ligado com a natureza, for saudável. Do momento em que o rei não estiver mais ligado com a natureza, em que houver uma discrepância, digamos assim, entre o sangue do homem e a seiva da natureza, a sociedade entra em crise. A sociedade entra em crise. Há um princípio mágico em jogo, quer dizer, a soberania está baseada nessa ligação mágica do rei com a natureza. Ora, mas o rei não tem poder absoluto? Não tem. Apesar dele ser um rei absoluto, ele não tem poder absoluto. Por quê? Porque ele é limitado pelo próprio princípio que rege o seu comportamento. Ele tem que respeitar o sangue. Ele tem que respeitar os direitos do sangue. Ora, na medida em que ele interrompe a sucessão do pai para o filho, ele violou o direito do sangue. Que sangue? O dele, no caso o sangue dele também, porque são parentes dele, mas o sangue de qualquer pessoa a quem ele atribuiu um direito. O rei dispensa todos os direitos. Ele dá a terra, ele tira a terra. Mas quando ele dá a terra, ele reconhece à pessoa a quem ele dá a terra o mesmo direito de transmissão hereditária que ele tem. Quando ele viola isso, ele viola não apenas o costume dos homens, mas ele faz uma espécie de sacrilégio contra a natureza. Por isso é que nas lendas medievais nós vemos, algumas delas falam sobre essa ligação da saúde com a doença através do rei.
nós temos as lendas do Santo Graal, por exemplo. Nas lendas do Santo Graal, a terra está estéril, a terra está ermada, a terra está gasta, como se dizia antigamente, porque o rei está doente. Aí trata-se de metáforas, evidentemente. Quando o rei transgrediu alguma coisa, quando o rei violou a coerência da sua legitimidade, ele adoece institucionalmente. O reino fica doente. O reino não sabe mais o que fazer, porque cada um tem a sua liberdade. A liberdade na Idade Média não é a nossa liberdade hoje. A liberdade na Idade Média é o direito de se comportar de acordo com as normas estabelecidas para o seu grupo social, para a sua classe. Então o nobre tem uma liberdade, o plebeu tem outra liberdade. Nesta peça, o rei violou a liberdade dos nobres, por isso ele paga. Porque ao violar a liberdade dos nobres, é como se ele tivesse adoecido a terra. Ele adoeceu institucionalmente, ele adoeceu a terra. Aí gera-se a crise do poder e prepara-se o desfecho trágico, evidentemente. Este princípio místico, que está presente também no Ricardo II, que está ligado às lendas medievais, que está ligado aos mitos agrários, que exprime a saúde ou a doença da sociedade, é uma coisa tão poderosa que repercute até os nossos dias. Naturalmente, muitas pessoas já leram o poema A Terra Estéril, por alguns traduzido como A Terra Ermada, por outros como A Terra Gasta. Em inglês é The Waste Land, do poeta T.S. Eliot. É um poema moderno, é um poema feito em 1920. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Que raízes são essas que se arraigam? Que ramos se esgalham nessa imundície pedregosa? Filho do homem, não podes dizer, ou sequer estimas, porque apenas conheces um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol. E as árvores mortas já não mais te abrigam, nem te consola o canto dos grilos, e nenhum rumor de água a latejar na pedra seca. Apenas uma sombra medra sob esta rocha escarlate. Chega-te à sombra desta rocha escarlate e vou mostrar-te algo distinto de tua sombra a caminhar atrás de ti quando amanhece, ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se elevando. Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó. Este poema procura exatamente mostrar que o mundo contemporâneo está doente por causa da crise dos valores morais, por causa da crise dos valores espirituais. Em que ele vai se inspirar? Na lenda do Santo Graal. Ele vai se inspirar exatamente no problema do rei doente que adoece a terra. Então isso dá uma ideia de como esses mitos, como essas lendas são duradouros e como elas servem para exprimir vários momentos da história. Elas serviram a Shakespeare para exprimir a crise da monarquia inglesa no fim da Idade Média, serviram a T.S. Eliot, pela entrada do século XX, comentar a crise dos valores espirituais. No Ricardo II, uma coisa que chama a atenção é exatamente o problema do direito de mandar e do dever de obedecer, que estão ligados diretamente à legitimidade. O que é legitimidade? A legitimidade, nesse caso, é exatamente o direito de mandar, que implica no direito de obedecer. Mas o que é que dá a legitimidade? É um princípio superior a ela. No caso, é o sangue. Para nós, por exemplo, é a Constituição. A Constituição torna os nossos atos legítimos, os nossos atos de vida pública legítimos. Aí é o sangue. O sangue torna os atos do rei legítimos. Então o rei pode mandar de maneira absoluta porque o rei tem o sangue legítimo. Mas notem bem, o rei é um ser humano. O rei é um ser humano, ele pode errar. Então nós notamos que dentro do rei existe um indivíduo que exerce uma função em virtude de um princípio. A história do Ricardo II é a história da separação entre essas partes. Porque o rei Ricardo II é um rei que pode mandar de maneira absoluta, mas ele não se mostra capaz. Há falhas na eficiência de Ricardo II, porque ele não foi capaz de nortear o comportamento dele pelos princípios
da legitimidade que ele deve obedecer. Ele violou os princípios da legitimidade assegurados pelo sangue. Dentro, portanto, da concepção medieval, ele foi um rei ineficiente. Enquanto que o primo dele, Henrique Bolingbroke, que o destrona, é um rei que não tem a legitimidade. Porque, embora seja de sangue real, ele não está próximo da linha de sucessão. Ele não tem a legitimidade. Mas ele tem o que falta a Ricardo, ele tem a eficiência. De modo que a comparação entre Ricardo II e Henrique de Bolingbroke é muito elucidativa para nós entendermos o mecanismo de poder. Poder é ter o direito de mandar, mas é também saber mandar. Ricardo II tem o direito, mas não sabe. Henrique II não tem o direito, mas sabe. Então há uma certa disjunção, uma separação entre essas duas coisas. E isso é característico da peça, porque isto aí vai mostrar o fim do tipo de mando que caracterizava a Idade Média. Na Idade Média, o mando era sobretudo algo de origem divina. Nos tempos modernos, o mando vai ter outras fontes, vontade popular, constituição, etc. Este momento é um momento privilegiado, o momento que Shakespeare descreve no Ricardo II, é um momento privilegiado, porque de certo modo é o fim da Idade Média e a alvorada dos tempos modernos, sob esse aspecto. O Ricardo II tinha um poder absoluto, podia fazer o que quisesse, mas ele não percebeu que esse poder absoluto o limitava a ele próprio. Como disse o nosso grande jornalista Hipólito da Costa, talvez o maior jornalista que o Brasil já tenha tido, Hipólito da Costa, no seu jornal O Correio Brasiliense, por altura de 1810 mais ou menos, ele dizia, fazia a diferença entre o poder absoluto e o poder tirânico. O poder absoluto não é arbitrário, o poder tirânico é arbitrário. O tirano pode, por exemplo, mandar cortar a cabeça da mulher dele. O rei absoluto não pode fazer isso, porque ele estaria negando um princípio ético ao qual ele está subordinado. Então, o poder absoluto de Ricardo II tinha limites, ele violou esses limites. Ele deu, portanto, oportunidade a que surgisse um outro tipo de reconhecimento de poder, que é a eficiência. Então, Ricardo II praticamente cedeu a monarquia a Henrique de Bolingbroke, da mesma maneira que a Idade Média passou para os tempos modernos. Quando nós falamos nesse problema da legitimidade devida ao sangue, nós precisamos pensar nos momentos da peça em que isso se torna claro. A questão da ligação mística do poder com o sangue, que dá direito, aparece muito claro na cena, uma cena logo no começo da peça, em que a duquesa viúva de Gloucester fala ao cunhado Duque de Lancaster, pai de Henrique de Bolingbroke, porque é que ele não vinga a morte do irmão. Ele era irmão do Duque de Gloucester, o Duque de Gloucester é assassinado, e por que ele não vinga a morte do irmão? O Duque de Lancaster diz a ela, mais ou menos, que não pode fazer isso, porque o mandante, todos sabem que é o rei, foi o rei, é um segredo de polichinelo. Fica se discutindo quem mandou, quem não mandou, mas sabe-se que foi o rei que mandou. Este momento é um momento cruciante da peça, porque a duquesa de Gloucester praticamente define a legitimidade do poder. Ela diz o seguinte, ela está se referindo aqui aos filhos do rei Eduardo III, que é avô de Ricardo II. O rei Eduardo III teve 7 filhos. O que foi assassinado, o Duque de Gloucester, esse Duque de Lancaster que está presente, o Duque de York, que aparece bastante na peça. Esses 3 são importantes para a peça. Então ela diz, o amor não tira chispas desse teu velho sangue? Os 7 filhos de Eduardo, e tu és um deles, eram... Eu vou ler de novo, ele mal aqui. Agora já estou à vontade, eu sei que posso cortar, voltar adiante. Ficou bem dizer, puxa, agora atrapalhei a dica. Agora eu já sei que não tem problema. Peça tudo de novo. A duquesa de Gloucester vai dar uma imagem muito poderosa dessa ligação mística do sangue com o poder. Os 7 filhos de Eduardo, e tu és um deles, eram como 7 vasos do seu sagrado sangue, ou 7 ramos que de um tronco viessem. Destes, alguns secaram pelo próprio curso da natureza, outros
cortados foram pelo destino antes do tempo. Mas Tomás, minha vida, meu querido senhor, meu Gloucester, vaso sagrado, vaso do sagrado sangue de Eduardo, ramo florescente de seu real tronco, foi despedaçado, tendo-se derramado toda a seiva preciosa. Foi cortado, emurchecendo-se as flores estivais, pela mão dura da inveja e a foice rubra do assassino. Nesse trecho, como estão vendo, nesse trecho, que é um trecho admirável, como estão vendo, estão pressupostas duas coisas. Primeiro, que os príncipes reais são vasos cheios de sangue sagrado, mas isso é uma coisa estática. Por outro lado, está dizendo que eles são ramos de uma árvore. Ora, essa imagem estática do vaso fica dinâmica quando se transforma em ramos da árvore. Que árvore é esta? É a árvore genealógica dos reis. A seiva da árvore, que é sangue dos reis, corre neles, portanto eles podem mandar. Ora, um desses galhos foi cortado pela foice rubra do assassino. O duque de Gloucester foi assassinado, portanto é necessário vingança. Aí nos interessa não apenas o apelo à vingança, mas sobretudo essa imagem poderosa da capacidade de mando, da legitimidade ligada ao sangue, e o sangue como sendo algo muito extenso, porque o sangue corre numa árvore. É uma metáfora que mostra a ligação do homem com a natureza. Esta peça de Shakespeare, o Ricardo II, a meu ver, ilustra muito bem uma frase que eu gosto de citar, que é a seguinte: não se manda impunemente. De fato, ninguém manda impunemente. O pai que passa apito no filho, o professor que dá nota ruim para o aluno, o fiscal de trânsito que impõe uma multa, toda essa gente está fazendo um exercício de poder que pode afetar a sua personalidade. Pode inclusive destruir a personalidade. A pessoa que percebe que foi injusto, a pessoa que percebe que foi brutal, isso tudo é muito importante. Por isso eu digo, não se manda impunemente. E Ricardo II é uma peça onde isso fica muito claro. Ricardo II é um rei absoluto que não soube perceber que o poder absoluto tem os seus limites traçados por ele próprio. Ele violou esses limites. Ao violar esses limites, Ricardo II arriscou a sua coroa e acabou perdendo-a. Isso fica muito claro em várias cenas, inclusive numa cena no começo do segundo ato, em que o tio dele está moribundo, ele vai visitar o tio, e o tio, que é o pai do duque de Hereford, do duque exilado, o tio o censura asperamente. O censura asperamente, dizendo que ele está violando os seus compromissos com o sangue. Ele está traindo a ordem de sucessão. E é incrível que ele esteja perseguindo os seus próprios parentes, descendentes de seu avô Eduardo III. E ele prevê, deixa claro, que como o rei faz corpo com a nação, isso poderá levá-lo a perder o seu mando. Ricardo II fica furioso, fala violentamente contra o tio, mas é um momento em que fica bem claro que o mando impõe certas obrigações, o mando impõe certas atitudes que fazem parte do seu exercício. Se elas não são observadas, o mandatário arrisca perder o poder. É o que se vê nos governos tirânicos, é o que se vê nos governos corruptos, é o que se vê nos governos nos nossos dias, por exemplo, que não distingue, que não obedece à distinção entre o público e o privado, confunde as finanças públicas com as finanças privadas. Ricardo II fez um pouco isso, nos termos da Idade Média. Ele pegou aqueles bens que teoricamente estavam regidos pela legitimidade do sangue e deu a gente que não tinha essa legitimidade. Portanto, ele baralhou os direitos. E nesse sentido, ele mandou mal e foi punido. Quer dizer, ele não mandou impunemente. Um grande crítico inglês, um dos maiores especialistas em Shakespeare, que é Tilliard, disse que o Ricardo II é uma peça onde se vê um rei tradicional em face de um rei moderno. Não são as palavras dele, mas é mais ou menos isso que ele diz. O que está em jogo é o seguinte: Ricardo II é um representante da monarquia medieval. Ricardo II é um representante do poder baseado na legitimidade do sangue e tendo um caráter sagrado. Mas note bem,
qualquer poder, sagrado ou não, é exercido por um determinado indivíduo. Esse indivíduo é um homem, cheio de fraquezas, cheio de imperfeições, cheio de lacunas. Então é preciso que o poder legítimo de origem divina seja também exercido com eficiência humana. Essa eficiência humana falta a Ricardo II, mas ela sobra no seu primo Henrique Bolingbroke, Duque de Hereford. O Duque de Hereford não tem o direito divino puro, porque ele é um príncipe afastado na ordem de sucessão, mas ele tem a eficiência. Na medida que ele tem a eficiência, ele é um rei que satisfaz as necessidades imediatas do governo. Ele assume o poder e ele assume o poder na base da sua capacidade, não na base da sua legitimidade, na base da sua capacidade. E essa capacidade vai legitimá-lo. Nós estamos, portanto, chegando numa era da história em que a fonte de legitimação do poder vai mudar. Vai ser a capacidade da promoção do bem público, da capacidade prática de realizar as tarefas necessárias para o bem público. É isso que Henrique Bolingbroke representa. Vejam bem, Ricardo II, em toda a peça, ele se compara sempre com coisas de ordem alegórica, mítica. Por exemplo, ele diz que ele é o Sol. Eu sou o Sol. Aliás, na história, o símbolo dele, ele tomou como símbolo heráldico o Sol. Na cena que está no meio da peça, que é uma cena importantíssima, quando ele volta da Irlanda cheio de esperanças, a esperança dele está baseada no fato dele ter a força do Sol na natureza. A Inglaterra estava mergulhada em trevas, porque Henrique Bolingbroke representava a negação do direito, o mal. Ele é o bem, porque ele é o Sol. O Sol dá vida às plantas. O Sol, portanto, dará vida à Inglaterra. O rei Sol dará vida ao Estado. Enquanto que Henrique de Bolingbroke, não. Henrique de Bolingbroke, em nenhum momento faz qualquer comparação metafórica consigo mesmo. Ele só se baseia na eficiência das suas ações. Ele provoca ações, ele aproveita as ações. Nós temos aí, portanto, um rei antigo, um rei cuja parte mitológica é decisiva, e nós passamos para um rei moderno, um rei eficiente, que depende da política que ele exercer, e a parte mitológica, a parte sagrada, diminui e fica meramente virtual. Nós temos não apenas o entrecho, a ação dramática, que é muito bem conduzida, muito interessante. Eu considero uma das peças mais bem construídas de Shakespeare, que as peças de Shakespeare frequentemente são mal construídas, inclusive são cheias de interpolações. Essa é uma peça muito bem construída, e esta peça se caracteriza por uma série de cenas realmente fulgurantes. Diálogos, monólogos, cenas maiores realmente fulgurantes. Nós temos, por exemplo, a primeira grande cena é, sem dúvida nenhuma, a cena em que a Duquesa de Gloucester pergunta ao Duque de Lancaster por que é que ele não vinga a morte de seu irmão, o Duque de Gloucester. Nessa cena, a Duquesa sugere todo o sentido metafórico do poder do Ricardo II. Ela diz, os 7 filhos de Eduardo eram como 7 vasos do seu sagrado sangue, ou 7 ramos que do seu tronco saíssem. Gloucester, que era um desses ramos, foi cortado pela foice do assassino. É uma imagem belíssima e tem uma importância muito grande na peça, porque está definido aí o poder divino. Está definido aí o direito hereditário dos reis. E isso com uma imagem muito bonita, porque virtualmente está incluída aí a árvore genealógica. Quer dizer, é a transmissão hereditária. Outra cena muito bonita, cena extraordinária, porque a partir daí, porque nesta cena, o Duque de Gloucester diz a cunhada, eu não posso punir o mandante, porque o mandante é um ungido de Deus. Como é que eu vou compensar um crime fazendo outro? Se eu corto o galho Ricardo II, é um crime igual a cortar o galho Gloucester. Não posso. Então, há o desfecho dessa primeira parte, que o rei, não podendo resolver o problema entre o primo e o Duque de Norfolk, que está brigando com ele, um acusa o outro de ser assassino do Duque de Gloucester, ele manda os dois embora. E isso gera no Duque de Lancaster uma tristeza muito grande. Então a grande cena que vem agora são as cenas que seguem a este ato, que estão no começo do ato 2º. O Duque de Lancaster está morrendo e conversa com seu irmão, o Duque de York. Tem então a famosa tirada, que é uma tirada que os ingleses citam,
é uma coisa assim de antologia inglesa, de recitar em escola. No tempo da guerra toda a fita trazia isso, que ele faz então o retrato da Inglaterra, que é uma cena muito bonita realmente. Esta pequena ilha preciosa, colocada no meio da esmeralda do oceano, essa ilha privilegiada, bendita por Deus, isolada dos seus inimigos pelo mar, que é a grande Inglaterra, que no entanto agora está ameaçada. Entra o sobrinho e ele, com a franqueza dos moribundos, ele diz ao sobrinho: você fez uma coisa gravíssima, você pegou os bens da coroa e você arrendou ao apaniguado seu, que é o conde de Wiltshire. Isto é um crime pelo qual você vai pagar. E fala: quando se poderia imaginar que um neto de Eduardo III ia perseguir o sangue de Eduardo III? O rei fica indignado, fala do tio, mas o velho Duque de York, que ao contrário desse irmão, é muito timorato, um homem muito tímido. Apesar disso, ele pega a deixa do irmão moribundo e fala: o que você está fazendo é realmente uma coisa terrível. Se você tivesse seguido a ordem da sucessão, muito bem, você interrompeu, não é possível. O rei fala: não se interessa por isso, e vai embora para a Irlanda fazer a guerra dele contra os irlandeses. Nessa altura, mais ou menos, se interpõe a chegada de Bolingbroke na Inglaterra. É uma chegada triunfal. Os nobres passam para o lado dele, ele pune os amigos de Ricardo II, executa, e existe a tropa muito fiel a ele, que são os galeses. Mas os galeses falam: esperamos o rei até hoje. Ele não veio, desculpa, né? Ele não veio, nós passamos para o outro lado e abandonamos. O próprio Duque de York, que é o regente do reino, concorda em seguir o sobrinho, embora dizendo que o que você está fazendo é errado, mas eu cedo à força. Aí se coloca uma cena extraordinária, que é a cena da volta de Ricardo II da Irlanda, em que ele volta com uma euforia extraordinária, baseado no seguinte princípio: eu sou o ungido de Deus. A unção divina é definitiva, ela não pode ser apagada. Portanto, nem o mar, com todas as suas ondas, diz ele, apagaria esta unção da minha fronte. Sendo assim, eu sou o próprio princípio de vida, eu sou o sol. Portanto, não tem problema. Eu cheguei, eu vou acabar com toda essa rebelião. Aí essa cena é construída por clímax e anticlímax, clímax e anticlímax. Aí chega a primeira notícia ruim. Ele tem um esmorecimento, mas os amigos dizem: que é isso, coragem. Ele tem uma segunda tirada. Tem uma segunda notícia ruim, segundo esmorecimento, novo encorajamento, terceira tirada. Então vem a notícia definitiva, que ele está só. Ele então praticamente abdica, porque ele diz aos seguidores: não precisam mais me seguir. Eu não. Pela primeira vez ele fala do sangue dele como se fosse um sangue comum. É muito bonito. Eu tenho sangue como vocês, eu vivo de pão. Cubram-se, põem os chapéus, não precisam me respeitar. Passem para Bolingbroke, que eu já estou perdido. Então é uma abdicação virtual. Eu não sei se um pouco antes ou um pouco depois disso, existe uma cena muito bonita, que é a cena, mais ou menos no meio da peça também, que é a cena do jardim, em que a rainha está saindo e os jardineiros estão conversando. Os jardineiros não a veem, mas ela está vendo os jardineiros. E o jardineiro diz ao outro: olha, coloque uma estaca nesse galho aí que está muito carregado, isso aí vai quebrar. Tira essas ervas daninhas aqui, dá as instruções para os seus auxiliares. E faz então uma reflexão alegórica. Como quem diz: o reino da Inglaterra é como se fosse um jardim. O rei era o jardineiro. Se o rei tivesse feito o que nós fazemos aqui no jardim, se ele tivesse feito na Inglaterra, ele não estaria na situação em que ele está perdido. Ele devia ter podado os parasitas, escorado as partes fracas, socorrido, podado na hora certa, feito tudo isso. Agora ele está perdido. A rainha então sai e diz ao jardineiro: você é um ave de mau agouro, horrível, diz essas coisas. Não, minha senhora, eu não estou desejando isso ao rei, estou apenas verificando a realidade. De fato, a realidade é esta. A realidade é esta: o rei chega em Londres com o Bolingbroke, que, sendo um usurpador baseado na eficiência, tem todavia necessidade de cultivar aquela parte de legitimidade inerente ao mando dos reis na Idade Média. Ele fala: eu quero as coisas bem em ordem, eu quero coroamento em Westminster, quero renúncia direitinho. E o rei se submete. Essa cena é uma cena admirável, uma cena mais pungente.
Esse é uma coisa, aliás, muito rara no teatro de Shakespeare, em qualquer teatro, é um ato longo de uma cena só. O ato quarto é apenas uma cena, que é a cena da abdicação. É muito curioso, inclusive, nesse momento, que antes as imagens literárias, as metáforas da peça, eram baseadas no sangue, na natureza, no cosmos. Aqui é nos objetos materiais, manufaturados pelo homem. Nós estamos numa esfera muito mais modesta, porque o rei está se transformando em homem. Ele está deixando de ser rei. Ele vai ser de novo homem. O outro é que está subindo para ser rei. Então, na cena da abdicação, há duas imagens fundamentais belíssimas. Uma, ele diz ao primo usurpador: o rei, essa coroa que eu estou te dando é como um poço, e nós dois somos como dois baldes que sobem e descem do poço, pela roldana, né? Eu sou o balde que vai para o fundo carregado de lágrimas, você é o balde que sobe triunfante para ser coroado. Ele diria: mas eu quero uma coisa, tem um capricho, eu quero o espelho. Traga o espelho. Então esta, a meu ver, é a imagem psicologicamente fundamental da peça, porque é o rei e o homem em presença. São o rei e o homem em presença. Porque vejam bem, quando a pessoa exerce o mando, ele é ele e um outro. Qualquer um de nós pode fazer experiência disso, né? Um chefe de equipe de televisão, ele é ele, fulano, e ele é o homem que tem a responsabilidade de fazer um programa funcionar. Então ele é obrigado, inclusive, a fazer atos que ele não faria espontaneamente. Ele pode demitir um funcionário, ele pode dar uma punição para um erro, de modo que há sempre no exercício do mando o eu e o outro. Ora, esta cena do espelho é a cena que projeta literariamente e psicologicamente essa divisão entre o eu e o outro na estrutura do mando. Ele pede o espelho. Quando ele pega o espelho, tem dois: o rei e o homem Ricardo. Então tem um diálogo admirável em que ele fala sobre a queda dele e quebra o espelho. Quando ele quebrou o espelho, ele quebrou o rei. Ficou apenas o homem. Agora não sobra mais nada para ele. Mas vejam bem, são imagens materiais. É o poço, são os baldes e é o espelho. É a manufatura. Acabou o sol, acabou o sangue, acabou a seiva, acabou o jardim. Nós estamos agora na escala miúda da humanidade. O homem se destacou do rei. Então, no ato quinto, há uma tentativa de rebelião sufocada e o rei diz: mas será que eu não vou ter sossego? Será que não há alguém para me livrar desse pesadelo? Um adulador escuta isso, vai onde o rei está preso e mata o rei. Aí acabou realmente a supressão física, que é muito bonito do ponto de vista assim, de uma certa filosofia do mando. Digo, não se manda impunemente, porque o mando pode inclusive levar ao crime. O rei, para poder mandar, ele teve que mandar matar o primo. Então eu diria que a morte é o limite do mando. Quer dizer, o mando vai desde a admoestação amena até a execução, até a privação de vida. É, portanto, um processo extremamente complexo, é um processo que envolve a nossa humanidade a fundo, e é um processo que no Ricardo II está simbolizado, alegorizado de uma maneira realmente extraordinária. No Ricardo II, nós temos muitas oportunidades de ver o funcionamento do mando e o funcionamento da transgressão. O problema envolve muitos problemas. O mando legítimo é o mando que deve ser obedecido. A ética de cada um, a conduta moral de cada um, está ligada à sua obediência ao mando legítimo. Mas a ética de quem manda está ligada ao exercício adequado deste poder. Isso está o tempo todo no Ricardo II. Nós notamos então isso, que surge um problema ético muito sério. Quando esta capacidade de mandar perde a sua legitimidade, quem é obrigado a obedecer deve obedecer, surge aí uma incógnita. Eu tenho que seguir um rei legítimo pelo sangue até os seus maiores desvarios? Ou há um momento em que essa crise do mando, crise interna do mando, justifica a obediência, a desobediência? No Ricardo II esse problema não é resolvido, mas é colocado. Ele é resolvido
porque nós ficamos muito em dúvida se o ato de Henrique de Bolingbroke foi uma transgressão legítima ou uma transgressão ilegítima. Shakespeare dá elementos para nós pensarmos as duas coisas, mas o importante é que nós pensemos as duas coisas. Isso é que nós fiquemos bem conscientes de que houve um momento em que, com toda a unção divina, com toda a capacidade de mandar, Ricardo II não podia mais mandar porque não correspondia ao bem público. Ele não correspondia mais ao bem público. A partir desse momento, a legitimidade se desfaz. Por quê? Porque a legitimidade não é uma coisa simples, ela é parte de uma estrutura. E nessa estrutura nós temos o princípio, a função e a pessoa. O princípio continua, a função está em crise e a pessoa não funciona mais. Então surge uma nova pessoa que só tem a pessoa, não tem nem a função e não tem nem a legitimidade. Vai haver um processo às avessas. Assim como a pessoa que tem o direito de mandar pode, pela sua conduta, ir perdendo moralmente esse direito, aquele que não tinha inicialmente direito de mandar, mas que sabe se adequar à situação, vai adquirindo aos poucos o direito de mandar. Ele constitui uma legitimidade a partir da eficiência. É o que acontece no Ricardo II. Esta cena da volta da Irlanda é uma cena muito interessante, porque é uma cena que mostra os aspectos positivos e negativos, os triunfos e as derrotas. Mostram mais ou menos como é que funciona a dissolução de um poder. E isso é construído de uma maneira admirável, porque no teatro de Shakespeare isso ocorre em mais de uma peça. Eu me lembro, por exemplo, que isso ocorre no Macbeth, isso ocorre no Ricardo III. Já chegando mais para diante da peça, acontece o seguinte: chegando mais para diante na peça, Shakespeare vai preparando o desfecho. Aqui no Ricardo II, muito curiosamente, o desfecho está preparado no centro da peça. É a peça em que o que é decisivo está no centro. E o decisivo é esta cena do desembarque da Irlanda, em que ele se compara ao sol. Porque aí nós temos esse jogo do triunfo e da derrota, do mando e da desobediência. Ele chega confiante, certo de que conta com as tropas galenses, com as tropas dos amigos, com as tropas do tio que é regente. E ele é o sol, portanto não tem o menor poder. O poder está configurado com a sua capacidade de mando. Quando ele sabe que os amigos estão decapitados, os galenses desertaram, o rei aderiu, o tio aderiu. Portanto, o poder dele se desfez. O poder dele se desfez. O poder dele se desfez na prática. Esta cena é a cena dos contrastes. É a cena dos contrastes em que nós temos 4 momentos. Um momento em que o rei afirma a sua superioridade, tem uma notícia ruim, cai em desânimo. Ele é reanimado pelos seus companheiros. Tem um segundo momento de entusiasmo, tem uma segunda notícia ruim, cai num segundo desânimo. É reanimado pelos seus companheiros. Tem o terceiro momento, em que ele tem um terceiro momento de entusiasmo, chega a terceira notícia ruim, aí ele cai e não se levanta mais. Quer dizer, a realidade mostrou ao rei que ele está derrotado por ela. Quer dizer, acima do direito, acima das normas, está a necessidade de harmonia do corpo social. Quando as normas não conseguem garantir mais o funcionamento normal da sociedade, acaba direito, acaba legitimidade, acaba tudo. Portanto, nós vemos que na conduta em sociedade, estou pensando sempre no Ricardo II, extrapolando um pouco, mas na conduta em sociedade, como ela aparece no Ricardo II, nós temos que os princípios nunca são absolutos. Os princípios nunca são absolutos porque os princípios estão sempre avaliados em relação a outros princípios e a situações concretas. Então eu volto a dizer, a legitimidade do mando de Ricardo II parece um absoluto e é um absoluto teoricamente, mas não é, porque ela tem que ser traduzida numa função. Essa função é a realeza. Ele é rei, portanto exerce a realeza, mas não exerce, porque não sabe exercê-la. Então fica apenas o indivíduo Ricardo II, quer dizer, ele é despojado da sua eficiência, ele é despojado da sua legitimidade por causa da sua ineficiência. Nós vemos então que a ética é extremamente relativa. A ética depende da conjuntura, a ética depende da situação de forças, inclusive. E por isso é que a ética se renova e nascem novas éticas.
No Ricardo II, nós estamos em vias de ver na vida política o nascimento de uma nova ética. Nós estamos em vias de presenciar o fim da conduta baseada no respeito sagrado ao direito divino para uma conduta em que o direito divino tem que partilhar a sua legitimidade com a eficiência política. Nós podemos concluir que a ética é, de certo modo, relativa, porque mesmo os princípios absolutos da época são socialmente condicionados. De maneira que nós temos sempre que se adequar à ética à sociedade. Uma crítica teatral de muita competência brasileira, uma grande especialista em Shakespeare, Bárbara Eliodora Carneiro de Mendonça, tem uma tese sobre a política nos dramas históricos de Shakespeare, em que ela mostra que quando Shakespeare escreveu os seus primeiros dramas históricos, ele estava ainda muito imbuído de uma visão extremamente negativa de Maquiavel, em que a Maquiavel aparece como sinônimo do demônio. Isto foi a versão que veio através dos explicadores e tradutores ingleses de Maquiavel. Mas depois o Ricardo II já é uma peça de maturidade. Ele já tinha lido diretamente Maquiavel, então ele já pôde compreender o novo sentido da ética política. Então no Ricardo II, a gente fica nessa ligeira indecisão. Onde está a legitimidade? No rei ungido por Deus, que tem o direito de mandar, ou no rei que é capaz de satisfazer as necessidades da sociedade, que é o usurpador? Essa dialética é belíssima no Ricardo II, e nós poderíamos dizer, em termos da análise da Bárbara Eliodora, que essa dialética é uma dialética que já leva em conta a visão moderna da política, que vai ser formulada cento e poucos anos depois por Maquiavel. Existem certos valores que nós consideramos universais, sem dúvida nenhuma. Toda civilização tem os seus valores de caráter universal. Só que eles são universal para um certo tempo e para um certo ciclo de cultura. Porque esses mesmos valores, na mesma cultura, podem se transformar em valores proscritos. Eu dou um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, uma tribo de índios antropófagos, a antropofagia ritual é um valor universal. Eu tenho o direito e o dever de devorar o meu inimigo vencido, porque eu incorporo no meu sangue a energia guerreira do meu inimigo. Se essa tribo é catequizada 50 anos depois, ela terá horror da antropofagia e dirá que, como ela foi catequizada e foi cristianizada, aquilo deixou de ser um valor para ela. No mesmo grupo, num momento diferente, o valor deixou de ser universal. Eu dei um exemplo grosseiro, mas para dizer que eu não considero que haja valores imutáveis. Há valores universais. Os valores que nós consideramos os mais intocáveis, como, por exemplo, o respeito pela pessoa humana. E isso pode se alterar tremendamente de acordo com cada momento numa mesma cultura, numa mesma civilização. A margem é muito grande. Então eu diria que não há praticamente valores universais tomados em absoluto, mas há valores universais tomados em sentido histórico. Essa é uma pergunta de resposta muito difícil. Eu não saberia responder uma pergunta dessas. Eu saberia apenas dar um palpite muito perigoso. Dizer o seguinte: esses conflitos só são resolvidos quando os partidários das diferentes éticas impõem uma à outra, ou convencem que uma é melhor que a outra. Isso geralmente dá lugar aos piores conflitos entre os homens. O peso nas normas é o maior possível e o mais necessário possível. Eu creio que no nosso tempo nós estamos passando por um período muito difícil e muito perigoso, que é o período de achar que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Hoje em dia, nota-se que a palavra mais vilipendiada é autoritarismo e autoridade. Ora, não se deve confundir autoritarismo com autoridade. Não há sociedade nenhuma que possa viver sem normas. Não há sociedade nenhuma que possa viver sem autoridade. Portanto, toda sociedade tem não apenas que ter autoridade, mas que ter normas muito impositivas. A ausência de normas é um sonho anarquista lírico que não tem nenhuma correspondência com a realidade histórica. Eu só posso ter um comportamento ético adequado quando eu limito a minha liberdade muito acentuadamente. Quando eu acentuo a minha liberdade ao máximo, eu perco a ética, eu perco o comportamento ético. No nosso tempo, uma das coisas mais graves que há é essa noção bastante errada de liberdade absoluta. Por exemplo, eu dou um exemplo.
Ou dois, é que a televisão pode passar o que quiser na hora que quiser. Isso chama-se liberdade de imprensa. Eu considero isso um crime ético. Eu penso nas minhas netas ao meio-dia, vendo o desenho animado, quando a televisão, em nome da liberdade de imprensa, interrompe e passa Calígula. Eu considero isso uma agressão ao ser informação gravíssimo. Portanto, nós estamos cultivando ilusões muito perigosas, que são ilusões das liberdades sem limite. Freud, que é o homem que mais contribuiu para libertar o homem dos seus fantasmas, Freud dizia sempre: sem normas muito duras e muito impositivas, não há personalidade organizada. A melhor maneira de fazer uma norma funcionar é ela ser aceita. Não há outra maneira. E a maneira de fazer a norma ser aceita é tentar incuti-la sem violência. Quando isso é possível, a norma funciona. Se não, quando a norma não funciona, a sociedade recorre ao corretivo, que é a violência. Isso é sempre extremamente perigoso. O que se chama de transgressão é aquilo que não é ético no momento considerado, e pode ser ético amanhã. Se me permitem, eu citaria um autor muito esquecido hoje em dia, que dizia: é impossível determinar se uma doutrina que hoje é funesta nos seus primeiros efeitos não será amanhã amplamente benfazeja. Todas as ideias sobre as quais a sociedade repousa foram subversivas antes de serem tutelares. Anatole France. Porque o importante da norma é a margem de tolerância que ela permite. Porque não existe norma que seja obedecida em absoluto, nem que seja imposta em absoluto. De maneira geral, para a coletividade, eu digo, não para o indivíduo isolado, mas para a coletividade, não há. Nós sabemos que existe sempre um padrão ideal e aquilo que os sociólogos chamam o afastamento da norma. Uma coisa é a conduta ideal. Todo cidadão deve pagar imposto. Então, se eu for entrevistar qualquer pessoa da Federação das Indústrias, eles dirão, sem dúvida nenhuma, enquanto não houver um pagamento adequado do imposto no Brasil, honesto e tal, não haverá prosperidade. E vai perguntar se na prática, se eles pagam realmente o imposto que devem pagar. Igual que, portanto, não estou nem que sejam criminosos, porque todo mundo faz isso. Existe a norma, existe a conduta real, que é uma conduta mais ou menos afastada da norma. Ela faz um ângulo com a norma. Esse ângulo pode ser mais ou menos fechado. Portanto, o funcionamento da norma depende do grau de tolerância que a sociedade permite. Esse grau de tolerância, quando é individual, é uma coisa, quando é social, é outro. Por exemplo, a sociedade permite um mínimo de tolerância, permite um mínimo de transgressão. Toda a sociedade permite. Chega um momento que ela não pode permitir mais. De modo que cada sociedade define qual é o grau de tolerância que ela pode permitir na obediência à norma. Quando a sociedade não é capaz mais de definir esse grau, ela se desorganiza, porque aí a tolerância toma o lugar da norma. Para ilustrar isso, por exemplo, antigamente fazia parte dos deveres de um pai bater no seu filho. Bater. O pai procurava pretexto para bater no filho, porque era necessário. Eu conheci um velho senhor libanês, muito meu amigo, que morreu com quase 100 anos, que dizia o seguinte: há duas vias de entendimento no homem, pelo cérebro ou pela pele. Quando não entra pelo cérebro, tem que entrar pela pele. E, portanto, toda escola tem que ter palmatória, tem que ter vara, senão não vai. Isso é um conceito dele que era mais ou menos praticado na Inglaterra liberal. Foi o governo trabalhista, depois da guerra, que suprimiu os castigos corporais das escolas inglesas. Portanto, antigamente fazia parte da ética de um pai, da ética de um professor, castigar. Depois virou. Faz parte da ética de um pai e da ética de um professor não castigar. Os dois extremos são insatisfatórios. Hoje em dia, na nossa civilização, se nós tivermos uma escola com castigos corporais, ela não pode funcionar, porque ela aberra de tudo que se pensa da relação do adulto com a criança. Mas se nós tivermos uma escola sem nenhum tipo de punição nem de sanção, ela não funciona também. Isso foi feito na Alemanha, logo depois da guerra, os governos de tendência socialista, chamada Experiência de Hamburgo, nos anos 20, em que tem um livro belíssimo de um suíço sobre isso, que se chama O Professor Amigo ou a Pedagogia Libertária, em que não se impunha nada
O aluno entrava na escola e ele escolhia o que ele queria cuidar hoje. Se por acaso se falava em 12 de outubro e o aluno dizia, descoberta da América, o professor dava uma aula de história. Foi um fracasso total. O professor não viu. Completo, total. Portanto, eu digo, todas as vezes que nós temos que adequar a sanção ao estado da sociedade naquele momento. Hoje nós não admitimos mais uma escola com punição corporal, mas não admitimos também uma escola sem horário e sem autoridade do professor. Pode ser que no século XXI as pessoas digam o século XX foi um século de barbárie e escravidão. Imagine que havia horário para as aulas, isso acabar. Eu estava dando aula na Universidade Americana, explicando, em 1968, explicando aos meus alunos o cortiço Luiz Azevedo. Então eu disse a eles, aos alunos, porque naquele tempo havia escravidão no Brasil. Uma aluna me interrompe, seminário. Ela disse, professor, mas continua a haver escravidão no Brasil, não é? Eu falei, não. A escravidão no Brasil acabou em 1888. Eu disse, não, não estou me referindo do ponto de vista legal. Eu estou me referindo do ponto de vista real. Não é verdade que os senhores têm empregados domésticos, que os senhores pagam uma miséria, menos de tantos dólares? É verdade. Não é verdade que eles comem separados, o senhor na cozinha, dorme no fundo do seu quintal? É, então são escravos, ela disse. Eu não tive resposta. Para aquela sociedade americana, o nosso sistema de tratar os empregados é uma forma de escravidão. Para nós não é. Nós estamos com a consciência tranquila. Pagamos um salário mínimo, mandamos para a edícula, entende? Come nossos restos, mas não é escravo. Então, é tudo extremamente relativo, eu digo, e a adequação entre a norma e o comportamento varia. E a punição, a autoridade, a organização, vem em função disso. Nos Estados Unidos, uma pessoa não pode dar ordens a outra, no sentido de que nós damos um empregado doméstico. Nós ainda podemos. Para nós não é. Para nós não é imoral. Para eles é imoral. Muito relativo. Esse é o problema mais grave de todos. Esse é o problema mais grave de todos. Porque a ética social é feita como uma norma para a média dos homens. A ética individual é o que exprime, entra em conflito com o que há de mais profundo em nós. Mais profundo em nós. Se eu digo, por exemplo, ao meu filho, a gula é um vício muito feio, não fique comendo o dia inteiro. Se ele é uma pessoa que tem um certo tipo de metabolismo, isso não é absolutamente sacrifício para ele. Ele come direitinho na hora das refeições. Eu digo, esse menino é um menino perfeito. Se eu tenho um filho que tem um metabolismo diferente e que precisa de mais açúcar, e precisa comer mais, ele vive tirando coisa da geladeira, eu castigo esse menino. Cada um, a ética dele tem que ser diferente, porque a constituição dele é diferente. Agora, fazer essa norma, deve-se comer nas horas certas. É uma norma. A criança deve comer nas horas certas. Com a prática de cada criança, vai um abismo. Então, saber adequar a norma feita para a média com a necessidade de cada um é a grande sabedoria do pai, do professor, do líder, do capitão, do general, do presidente da República, do rei e penso que até de Deus. Não tenho experiência direta, mas sem dúvida nenhuma, a pessoa que é capaz de equacionar o seu comportamento individual nas normas sociais tem muito mais possibilidade de ser feliz. Eu dou um exemplo imediato para todos nós, o casamento, por exemplo. A pessoa que for, o nosso sistema de casamento é monogâmico. A pessoa que for capaz de praticar monogamia no casamento será muito mais feliz do que a pessoa que tiver que ter duas namoradas por fora. Dá um trabalho, uma coisa tremenda, remorso, compreende? Despesa, crise de consciência e perigos graves, tiro, etc., essa coisa toda. São exemplos grosseiros, mas que ilustram o que a gente quer dizer. Todas as vezes que eu posso aproximar a minha conduta da norma que a sociedade aceita, o que é grave, o pior da sociedade, é a pessoa fingir que adota a norma e não adota. Aí é hipocrisia. Aí isso é uma coisa muito séria. Mas sem hipocrisia ninguém pode sobreviver. Quer dizer, a hipocrisia é o reverso da ética. E toda sociedade tem que admitir um grau mínimo de hipocrisia. Eu encontro com o Adalto, por exemplo, tenho falta com ele. Adalto, você recebeu minha carta, Adalto? Não, não recebi. Mas como, Adalto? Eu pus semana passada no correio, não tenho certeza se mandei até registrado, mas isso eu não garanto. Mas eu pus, se não recebeu, esse correio brasileiro é uma coisa incrível. Eu estou mentindo, eu estou fazendo uma hipocrisia, mas sem isso eu não consigo sobreviver. Sem isso eu não consigo sobreviver.
Só a nossa fraqueza. Como dizia um amigo meu, padre dominicano, quem não acredita no pecado original não tem explicação para a conduta do homem. Quer dizer, o pecado original eu considero um dos mitos mais profundos que a humanidade criou. Várias religiões têm a transgressão inicial. Nós temos sob a forma, as religiões judaico-cristãs têm sob a forma do pecado original. Eu acho genial. Quer dizer, no começo da nossa existência houve alguma coisa que instaurou em nós um fermento insuperável de desarmonia. Então toda a nossa luta é para vencer ao máximo essa falta inicial e ser o mais harmônico possível. Eu acho o pecado original, quando eu penso no pecado original, eu acho um mito de uma grandeza e de uma força explicativa realmente extraordinária. Porque você tem que partir do princípio que você é um ser fraco, que você é um ser falível, e procurar ter a conduta mais ética possível dentro do sentimento da sua fragilidade. O que é horrível é o camarada que pensa que não é frágil. Isso, eticamente, é muito perigoso. O camarada que pensa que ele é o tal. Isso é a coisa mais perigosa para uma sociedade e para ele próprio. Não, eu não tenho problemas, eu pago meus impostos em dia, sou fiel à minha mulher, sou justo com meus filhos, leal com os meus amigos, cumpro os meus deveres. Geralmente é um farsante. Geralmente é um farsante. E causa um perigo tremendo da sociedade. Eu tenho a impressão que a gente tem o direito de considerar, chamar ética, aquilo que é a norma de conduta proposta para que a sociedade viva em harmonia e em equilíbrio. As éticas transgressivas, a meu ver, não são éticas, são antiéticas. A ética da máfia é uma antiética. É rigorosa, mas é uma antiética. A ética dos ladrões é uma antiética. A ética, a meu ver, ela é um conceito sociologicamente definível. A ética, como eu disse, é aquela norma que a sociedade cria para assegurar à maioria da população o máximo possível de vida harmoniosa. Porque a sociedade é que cria isso. Um grande sociólogo francês, que ainda foi um dos mestres da minha geração, ainda da minha geração, que é Émile Durkheim, hoje está completamente esquecido. Émile Durkheim criou a expressão, a sociedade criadora de ideal. A sociedade é criadora de ideal. A sociedade criava os ideais. Os ideais balizavam a conduta. A conduta era determinada pela inter-relação dos fatos sociais. Então tem a famosa definição, só por curiosidade, o que é fato social. É uma definição genial. Chamo fato social toda maneira de sentir, pensar ou agir que, dando-se embora fora das consciências, estão como exteriores a elas e exercem sobre elas, de fora para dentro, uma pressão que se chama a coerção social. É uma das formações mais geniais que eu conheço. Vou repetir para vocês gravarem, vocês escrevam na cabeceira da cama, toda manhã. Fato social é toda maneira de sentir, pensar ou agir que, passando-se embora nas consciências, é exterior a elas e exerce sobre elas uma pressão de cima para baixo que é chamada coerção social. Então, o que é, por exemplo, eu estou tomando banho nu, toco o telefone, eu saio correndo, não pode, vou voltar e me enrolo numa toalha. Não está em mim isso veio de fora. É uma maneira de sentir que, embora eu sinta, ela veio de fora e exerce de mim, de fora para dentro, de cima para baixo, uma pressão que é a coerção social. É a sociedade que está presente em mim. A sociedade está sempre presente em nós. De modo que a sociedade, que é criadora de ideal, segundo Durkheim, quando ela cria essas grandes normas, ela as cria porque elas vão ficar dentro de nós. O mecanismo de introjeção. É porque a norma cria, o verdadeiro legislador é aquele que cria as normas que podem e devem ser obedecidas. O mau legislador é aquele que cria normas que não podem nem devem ser obedecidas. Maquiavel foi o primeiro pensador que mostrou que a esfera da moral é separada da esfera da política. Não é que a esfera da moral não exista. Se eu estou na esfera da moral, eu tenho que cumprir os preceitos. Maquiavel não era contra as normas éticas, só que ele diz, o domínio da política é um domínio separado. A política é uma técnica social, nós diríamos hoje.
política é uma técnica social. Portanto, a política permite coisas que a moral não permite. E o grande dirigente é aquele que é capaz de violar, inclusive, a sua consciência a favor da sua missão política. Isto, mesmo que a gente não leve esse sistema de Maquiavel, é uma verdade. Isso é uma verdade. É um governante, por exemplo, que manda prender, manda matar o seu filho, que traiu o cônsul Júnior Brutus na República Romana. O filho traiu, ele manda matar. A esfera, como pai, é uma monstruosidade. Como cônsul, é a obrigação dele. É isso que Maquiavel quer dizer. Não é dizer que a política acaba com a moral. São duas esferas e cada uma tem as suas exigências próprias. Bom, então surge a famosa ideia de que os fins justificam os meios. Eu não aceito essa afirmação. Eu tenho uma visão dialética. Eu acho que fins e meios são termos de um processo muito complexo, que estão sempre em jogo. Você nunca tem só fins e nunca tem só meios. Você tem sempre um jogo dos fins e dos meios que você tem que harmonizar para ser o mais ético possível com o máximo de eficiência possível. Portanto, eu não aceito essa ideia. E nem creio que Maquiavel aceitasse. Maquiavel não falaria ainda de dialética naquele tempo, mas se eu formulasse isso para ele, é capaz de dizer, se não levar o bene trovato. Ele poderia aceitar, porque eu acho que é isso, não é, Adalto? Fins e meios são termos indissolúveis de um processo de conduta que são inseparáveis. Agora, então nós temos que ver o seguinte, qual é a margem de liberdade que nós temos da combinação dos fins com os meios? Varia conforme o sistema ético adotado. Por exemplo, a religião protestante é muito mais intransigente quanto à conduta do indivíduo do que a religião católica. No entanto, eu tenho certeza que qualquer homem de negócios protestante, na esfera dos negócios, será muito mais duro, se for o caso, do que um homem de negócios católico. Agora, a moral católica, no que se refere à conduta afetiva e à conduta do sexo, ela é muito mais tolerante do que a moral protestante, mas só nesse setor. Os outros não. Quer dizer, ela é muito rígida em muitas coisas, mas nisso ela é mais tolerante. E eu interpreto isso como um sinal de sabedoria. Eu acho a igreja católica uma igreja mais próxima daquilo que é a natureza do homem, como eu o concebo, do que as igrejas protestantes. Pelas quais eu tenho muita simpatia, porque eu tive inclusive um pouco de formação protestante. Mas eu acho que a igreja católica é mais sábia. E eu diria então que diante da ética de Maquiavel, a igreja católica estaria colocada exatamente como qualquer outra religião, qualquer outra igreja. Ela, em cada caso concreto, ela procuraria fazer essa equação, estabelecer essa equação. Qual é a dose de fim que eu vou levar em conta para a dose de meios respectiva? Eu cultivo muito a ideia que a alegria traz a felicidade. Vocês nunca leram, vocês que leram o Tesouro da Juventude? Quem leu o Tesouro da Juventude, levanta a mão. Só um, dois. Bom, então, você tem três, então a cultura brasileira está bem. Tem a história dos Remendões e o Cuco. Vocês lembram da história dos Remendões e o Cuco? 2 irmãos, Esfregão e Desperdício, que eram sapateiros numa longínqua aldeia da Boriolândia. E tem o Cuco. O Cuco pergunta se traz para eles, ele vai até o fim do mundo, se ele traz uma folha da árvore da alegria, que é verde, ou uma folha da árvore da riqueza, que é de ouro. Um escolhe a árvore da riqueza, é claro, e o outro escolhe a árvore da alegria. Há uma prosperidade inicial muito grande desta riqueza, depois o da alegria é que mostra que é verdade. Então eles passam a pedir a árvore da alegria. Quer dizer, mesmo dentro da pobreza, mesmo dentro da miséria, essa história conta isso, assim, tendo alegria, é meio caminho andado. Eu acho a tristeza, não sei quem disse, foi um teólogo que disse, que a tristeza é do diabo. O diabo é triste. O diabo não sabe rir. Enquanto que essa, a meu ver, é uma das forças da religião católica, que apesar de ela ter aspectos sinistros, como teve certos períodos da Inquisição, o cultivo da hipocrisia, o celibato clerical, que é uma loucura, uma monstruosidade, apesar disso, ela infunde muita alegria. As festas católicas são extraordinariamente alegres, a não ser a Semana Santa. Muito alegres. Entende? Eu acho que a alegria é um bom caminho para a ética. Eu até seria a favor de nós criarmos no nosso tempo uma ética da alegria e uma ética da transgressão. O que é a ética da transgressão? É a negação das normas? Não. É mostrar que certas normas já estão superadas
e começar a transgredir praticando as boas normas. Eu vou dar um exemplo do que eu chamo ética de transgressão. Se todos os padres resolvessem arranjar uma namorada e se casar. Se os padres católicos fizerem isso, eles estariam fazendo uma tremenda transgressão, mas estariam estabelecendo uma nova ética. É o direito que todo homem tem de ter sua companheira. Então, eu digo, no nosso tempo nós devíamos criar uma ética da transgressão e uma ética da alegria. Através da ética da transgressão, nós jogaríamos fora tudo quanto é hábito sedimentado, esclerosado, mofado, em benefício de condutas que são transgressivas agora, mas serão éticas daqui a pouco. E a alegria nos ajudaria a conviver de uma maneira extraordinária. Como diz aquele ator francês, aquele grande filme, aquela Règle du Jeu, vocês já assistiram? Coisa espantosa. Do Renoir, o Carrette, aquele que é empregado, ele fala para o Marquês: Moi, monsieur le Marquis, quand j'ai une femme, je la fais tout d'abord rigoler. Parce que quand une femme rigole, vous avez ce que vous voulez d'elle. Quer dizer, rigoler, é se divertir. A pessoa se divertindo, a conduta é muito mais fácil. Eu sou rigorosamente materialista. Eu nasci ateu. Até o padre Lebré dizia que eu era o único ateu clerical que ele conhecia. Porque eu gosto muito de padre e gosto muito de igreja. Eu gosto muito de religião. Só que eu sou ateu. Não para mim, quer dizer. Eu acho que eu sou de uma geração que ainda recebeu as lições dos velhos socialistas e anarquistas do século passado, em que o anticlericalismo era a norma de conduta. De modo que eu conheci ao longo da minha vida, as pessoas mais éticas que eu conheci, talvez, foram anarquistas ateus. Pessoas muito mais éticas do que qualquer pessoa ética que você pode imaginar. Até chocando com o revolucionário. Escrupulosas em tudo, escrupulosas em horário, escrupulosas em pagamento de dívida, escrupulosas em auxílio ao próximo, escrupulosas em tudo aquilo que faz a conduta ética de uma pessoa. Rigorosamente ateus. Uma dessas senhoras que eu conheci, uma senhora italiana, sobre a qual eu escrevi um livrinho, aliás, ela dizia assim: a única religião é não ter religião nenhuma. Entende? Eu acho que, pelo menos até a minha geração, eu acho que o materialista o materialista ateu pode ser perfeitamente ético. Porque tudo que nós falamos antes mostra isso. E aqui o importante é que a sociedade, que é criadora de ideal, cria normas. Se essas normas são justas e se você as segue, você é ético. Agora, dizer que essas normas foram criadas pela sociedade, como diz Durkheim, ou dizer que elas foram criadas por Deus, como diz a Bíblia, depende da convicção de cada um. Eu acho que Durkheim está certo quando diz que a sociedade é a criadora da ética, é a criadora do ideal, é a criadora das normas. Portanto,